do closing desta segunda-feira, o André Nunes, que é economista-chefe do Sicredi. Deixa eu ver se o André está conosco. Está sim conosco. Muito boa tarde, André, e muito bem-vindo ao closing desta segunda-feira. Boa tarde. Sempre um prazer estar com vocês para bater um papo. André, vamos lá. A gente estava falando agora da situação, né, da decisão da Alpargatas de fechar o capital, a parte, ou pelo menos fazer uma OPA, né, das ações preferenciais. E uma das questões que a família controladora está analisando é que o contexto brasileiro é mais complicado, mas no futuro a empresa pode ter sim um desempenho melhor do que atual. Então as ações estariam subavaliadas, evidentemente, segundo a visão da empresa. Hoje a gente teve o Boletim Focus que saiu e mostrou uma redução da inflação, mas também há fortes dúvidas sobre como o PIB brasileiro vai reagir ao longo desse ano, né? O que vocês estão esperando aí na Sicredi para o desempenho da economia brasileira e também para a inflação? Vocês compactuam com a visão do Boletim Focus desta semana, ou você acha que ao longo dos próximos meses esse documento do Banco Central vai mostrar uma outra visão para o desempenho da economia brasileira? Claro, a gente está observando aqui que a gente gosta de chamar de uma desaceleração cíclica da economia, né? Justamente em resposta, né, das condições financeiras um pouco mais apertadas, né, o que vai bem ao encontro, né, do que tem falado do caso da Alpargata, né, da Alpargata que está vendo o cenário econômico um pouco mais difícil, né? É uma sinalização, né, que o controlador acredita, né, no seu negócio, mas por outro lado, vê um mercado que não está tão favorável, né? E, de fato, a gente está vendo isso. Teve um primeiro trimestre que vai surpreender positivamente em termos de resultado de PIB, né? O setor agropecuário vem com um crescimento bastante forte, mesmo as pesquisas de atividade do comércio, dos serviços, mostraram, né, o primeiro trimestre ainda aquecido, mas a perspectiva, né, para o segundo, terceiro e quarto, né, para o resto do ano, é que de fato, né, a gente vai ver a política monetária, né, com os juros mais altos pegando um pouco mais forte no ciclo, e a gente está imaginando aí uma desaceleração para o resto do ano. Junto com isso, né, também a gente tem aí elementos que mostram, né, que um processo de desinflação da economia brasileira deve continuar. Evidentemente que tem, né, o fator aí da volta de tributação, né, dos combustíveis, mudança de tributação dos combustíveis, tem a comparação no acumulado em 12 meses, né, quando a gente move aquela janela móvel, né, e tem aquele período no ano passado que teve a desoneração e ali gerou uma inflação negativa, agora vai dar um sobressalto na inflação acumulada aí em julho, agosto, setembro, mas a gente começa, né, a ver de fato que tem um processo de desaceleração que é mais intenso. O relatório Focus trouxe, se eu não me engano, hoje 5,8% de inflação para o final do ano, nosso número está em 5,5%, portanto, está em linha, né? A gente vê uma inflação um pouco mais baixa, justamente por conta desses impactos de combustível, né? Mas, junto com isso, também a gente tem a expectativa, né, de um crescimento que, em comparação com o ano passado, ele vai acabar sendo menor. A gente está olhando aí para uma taxa de crescimento desse ano cerca de 1,3%, enquanto que no ano passado a gente cresceu, né, 2,9%. Então é uma desaceleração, né? Isso faz parte, né? Isso é a consequência, né, de ter que controlar um processo inflacionário, né? Uma inflação que estava bastante elevada. A gente está vendo isso não acontecer só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Uma política monetária um pouco mais apertada, juros um pouco mais altos, mas a consequência disso é um crescimento menor. Mas a gente sabe, né, que a médio e longo prazo ter a inflação controlada é o que pode ter de melhor para o país em termos de crescimento, né, de avanço da economia. Claro. Agora, só para terminar esse ponto, temos mais 2 minutinhos, depois eu preciso chamar o break, né? Vocês, então, estão vendo uma inflação que vai desacelerar ao longo do ano, mas, por exemplo, em agosto desse ano, a gente vai ter uma medição dos 12 meses, né? No plano dos 12 meses, sem aquela desoneração de combustível, né? Que foi decidida pelo presidente Bolsonaro, aquela grande desoneração, né? Só ficou o diesel depois, que foi decidida pelo presidente Bolsonaro no governo anterior para fazer frente ao aumento do preço após a invasão da Ucrânia, né? Vocês acham que isso vai afetar muito o cálculo da inflação? Isso vai poder dar mais fôlego para o Banco Central baixar juros? Ou o núcleo da inflação que tira alimentos e energia vai continuar pressionando essa decisão, pressionando para alto, né? E impedindo essa decisão do Banco Central?
2 minutinhos. Não, a gente está vendo que o núcleo vai manter a trajetória descendente. Consigo até menos do que 2. Eu acho que vai manter a trajetória descendente o núcleo. Vai ter ali um sobressalto, a inflação acumulada em 12 meses vai bater perto dos 6%, né? Mas quando a gente tirar esse efeito, né, eu acho que ele está bem esperado, né, por parte do mercado, e quando a gente for olhar ali para a tendência, ela vai continuar sendo de baixa. Claro que vai terminar o ano ainda, né, longe da meta lá de 13,25, né? Então tem um desafio muito grande, né, para o Banco Central. Agora, quando é que vai ter o espaço, né, para de fato, né, reduzir a taxa de juros? A gente está imaginando que ali em setembro, talvez o Banco Central encontre, né, um momento para isso, mas tem várias coisas para serem discutidas, né, até lá, como, por exemplo, né, essa discussão em torno da meta de inflação, em torno de como é que vai ser, se vão manter a inflação através do ano calendário, vai ter uma meta contínua. Tem um monte de discussões aí que estão no cenário, né, que acabam turvando um pouco, né, a nossa capacidade de olhar qual é o movimento do Copom, aí, do Banco Central para os juros a médio prazo. Perfeito. Então, vamos continuar falando sobre esse e outros assuntos, porque temos também a nova estratégia comercial da Petrobras, que também vai afetar com certeza o mercado e a inflação, mas isso daqui 2 minutinhos, porque temos um rápido intervalo e voltamos já já. Não sai daí. E lá fora também. E hoje temos conosco um convidado especial, que é o economista-chefe da Sicredi, o André Nunes. André, a gente estava comentando sobre a situação econômica, né, em geral, mas agora eu queria tratar com você a questão específica da maior empresa brasileira, que é a Petrobras. A Petrobras vem mudando a sua política comercial, estratégia comercial, né? E hoje saiu um relatório da Fitch, né, da agência de classificação de risco, que disse que a nova política comercial da Petrobras é menos transparente do que a anterior e levanta preocupações ante decisões políticas adicionais que podem deteriorar o seu fluxo de caixa e também as métricas financeiras. Por outro lado, segundo a Fitch, o risco político está já embutido na nota de crédito que hoje tem a Petrobras, que é BB-, com perspectiva estável. E essa nova política de preços, segundo essa agência de classificação de risco, que é apenas uma, né? A gente sabe que tem 3 que são as maiores, aliás, tem 4 contando a canadense também. Segundo a Fitch, essa nova política de preços não deve impactar o perfil de crédito da Petrobras, pelo menos a princípio, né? Agora, o que vocês acham da nova política comercial da Petrobras? Foi muito confuso a declaração feita pelo presidente da Petrobras junto ao ministro de Minas e Energia, ou vocês acham que há uma certa clareza nesta linha comercial, nessa nova política comercial em relação à antiga paridade com preços internacionais? Olha, a gente, né, como todo mercado, olhou a nota da Petrobras e ficou com dúvidas, né, sobre como é que vai ser tratado momentos, né, de maior volatilidade, maior desvalorização cambial, de maior alta no preço internacional do petróleo, né? Eu acho que o mercado todo tem memória, né, do que aconteceu há alguns anos atrás, quando, né, a gente começou a ter uma desvalorização cambial, aumento de preço, e a empresa, né, não fez o repasse, né, adequado, né, ou na mesma intensidade para o mercado. Isso acabou tendo, de fato, né, um impacto no caixa, no endividamento da companhia, mas sinceramente, né, eu acho que isso já está como a própria agência de rating falou, já está muito no preço, né? Eu acho que não é novidade, né, para ninguém, né, desde da campanha, né, o presidente Lula vem falando sobre isso, né, que teria uma política diferente para a Petrobras, então, de certa forma, está meio que esperado, né? O que realisticamente, né, eu acho que se pode esperar é que talvez essas altas, né, elas vão ser repassadas eventualmente quando acontecerem, né, altas do preço internacional ou altas ou desvalorização cambial, elas vão ser repassadas para o preço da gasolina, né, numa frequência menor ou talvez numa intensidade um pouco mais suavizada, né. Eu acho que no melhor cenário é isso que se pode esperar, então a gente vai, né, imaginar que ao longo do tempo, né, ou torcer para que o resultado da empresa não seja tão prejudicado quanto foi há alguns anos atrás. Mas, de fato, existe, né,
já foi comunicado pelo governo que teria, né, uma política diferente do que a do PPI, né? A gente, como, né, olhando, né, como economista, né, que olha o cenário geral, o que não pode acontecer é um represamento, né, desses reajustes de tal forma que deixe, né, uma inflação da mesma forma represada, né, para algum mês ou para algum mandato seguinte ou para algum período seguinte, né? Ou seja, em algum momento tu vai usar a empresa, né, para tentar assegurar uma inflação que viria por conta de aumento de preço de combustíveis, né? Isso que é o principal risco. Eu acho que essa lição tem que ser aprendida do que se teve, né, no período passado, né, de que daqui a pouquinho vai se colher lá uma inflação né, muito mais elevada, porque não se fez uma política bem mais realista, né? Pois é, né? Agora, só o último ponto que você está falando agora da inflação, e voltando à nossa primeira pergunta. Muita gente está precificando, então, uma queda dos juros, né, para o final do ano. Não muito, tem gente que fala metade, 0,5, né? Tem gente que fala 1 ponto percentual, até 1,25, então tem várias visões, né, sobre essa possível eventual queda. Vocês têm a mesma opinião? Os juros vão cair, a Selic vai cair até o final do ano? Ou temos ainda que esperar algumas informações adicionais para ter mais clareza sobre essa trajetória de queda por parte do Banco Central? Olha, tem algumas coisas ali, né, que a gente precisa ver. Primeiro, essa discussão em torno da meta, né, que vai acontecer, está um mês mais ou menos disso acontecer, né, que é ali por 20 de junho, né, então falta clareza no que vai acontecer, se vai ter uma mudança no nível da meta, vai sair de 13%, vai para 4%, ou se vai deixar de se perseguir uma meta no ano calendário, e aí vai se buscar uma meta contínua, né, olhando mais para o longo prazo. Mas o Banco Central, né, o Copom, tem sinalizado, né, que ele precisa olhar, ele precisa ler nas expectativas do mercado uma convergência, né, para a meta em prazos mais longos, né. O que nós temos hoje é que eu acho que perdemos... 2024, desculpa, 2025, eu acho que... 2026 tem data. André, te perdemos o seu raciocínio, desculpa, voltando à sua frase anterior, o que temos hoje, depois perdemos a sua frase. Certo. Tá bom. O Banco Central ele tem comunicado, né, no Copom, que precisa olhar uma convergência das expectativas para a meta, né, para 2024, 2025 e 2026, né? Então a gente não tem essa condição ainda, talvez tenha, né, mais para o final do ano. Nosso cenário aqui no Sicredi é terminar o ano em 13%, ou seja, teria ali em novembro um primeiro passo, né, de 0,25, depois em dezembro 0,50, e a gente sairia dos 13,75 para o final do ano em 13%. Então é uma queda que começa esse ano, mas começa de maneira tímida, justamente porque tem uma série de incerteza e as expectativas ainda desancoradas, né, quando a gente olha um prazo um pouco mais longo. Claro. Agora, último ponto que eu queria te perguntar também, sempre do ponto de vista macro, é uma certa surpresa também o fato que o Brasil, com juros nesse patamar, já há vários meses, né, quase um ano de juros a 13,75%, continua crescendo, né? Os dados do PIB mantêm uma certa força, assim, com um peso nas costas imenso da atividade econômica, porque é só imaginar o quanto o juro nesse patamar pesam na economia real, de bens duráveis, né, de carros, de imóveis, etc. Mesmo assim, temos uma resiliência impressionante da atividade econômica. Qual é a razão que vocês veem na Sicredi desta tamanha força, né, que a economia brasileira está demonstrando, mesmo com esse peso gigantesco dos juros em cima das costas? E depois eu queria te perguntar também alguma questão sobre as contas externas do Brasil. Mas vamos iniciando sobre esse ponto da surpresa de como o PIB brasileiro está sendo surpreendentemente resiliente no último período. Claro, a gente tem, né, a gente fez uma longa trajetória trazendo a taxa Selic, né, de 2% até os 13,75%, mas a gente tem que lembrar, né, que aquela taxa neutra, né, aquele nível de juros, né, que começa de fato a impactar a atividade econômica, no Brasil ele é bem alto, né? A gente foi por, né, uma questão conjuntural excepcional que chegou lá na taxa de Selic de 2%
lá em 2020, 2021, né, e voltou e começou a subir. Então a gente teve ali um longo patamar em que a gente estava aumentando os juros, mas ele ainda era estimulativo, né? Então a gente chegou, né, num nível mais contracionista, com uma taxa de juros real ali, vamos dizer, de 5%, 5,5%, bem mais tarde. E mais do que isso, né, existe uma certa defasagem no impacto da taxa de juros na economia real, né? Então tem ali de 4 a 6 trimestres para a gente ter um impacto, né, um efeito cheio, né, da taxa de juros na atividade. Então, a gente começa agora, de fato, a ser bastante, né, a partir de agora, começa a sofrer aqueles impactos que da consequência da taxa de juros alta terminou de aumentar lá em setembro do ano passado. O que juntamente com isso a gente teve, né, num primeiro trimestre atípico, com desempenho extraordinário do agronegócio, né? A gente vai ter o PIB da agropecuária crescendo mais ou menos 7,5%. A gente está imaginando que o primeiro TRI, a economia cresça 1,2% e metade disso venha da agropecuária. Além disso, né, a gente teve uma política fiscal que foi mais estimulativa nesse início do ano, né? A gente teve uma prorrogação lá do Auxílio Brasil, agora a Bolsa Família, né, de R$600, depois teve aqueles valores adicionais para as famílias lá por conta de filhos, e depois tivemos também o aumento do salário mínimo. Tudo isso, né, tem pelo lado da política fiscal trazendo mais estímulos, né? Isso, por outro lado, né, dificulta um pouco o trabalho do Banco Central. A gente acaba tendo, né, como consequência disso, uma pressão pelo lado da demanda, né, uma inflação que talvez caia, né, de uma forma um pouco mais devagar. O que a gente tem de expectativa é que, quando olha daqui em diante, olha o segundo, terceiro e quarto trimestre de 2023, a gente não vai ter esse cenário de crescimento do primeiro trimestre. A gente imagina, né, a economia um pouco mais indo para desaceleração, estagnação da atividade, em consequência, né, em resposta a esses juros um pouco mais elevados. Perfeito. Agora, o último ponto também, você falou justamente do agronegócio, o que sustentou o Brasil, não só no ano passado, mas nos últimos anos, foi o agronegócio. Hoje representa entre 25%, tem algumas estatísticas que mostram que até indiretamente 50% do PIB brasileiro é afetado, né, pelo agronegócio, mas o preço das commodities está caindo de forma relevante. Não apenas commodities agrícolas, mas também commodities como petróleo ou minério de ferro. Isso já vem há um bom tempo. O petróleo hoje, por exemplo, está sendo cotado, o petróleo Brent, nesse momento, deixa eu pegar aqui como é que está o Brent, mas estava indo antes a 70 e poucos dólares por barril, né, estava a 100 dólares pouco tempo atrás. Então temos uma situação de queda expressiva do preço das matérias-primas. Quanto isso vai afetar a economia brasileira, na visão de vocês, a Sicredi? E as contas públicas do Brasil também terão uma piora? Teremos uma redução no superávit comercial com o exterior, e com isso o real vai acabar sofrendo, se desvalorizando? Ou vocês acham que isso vai ser compensado por fluxo de investimento e entrada no Brasil? Olha, a gente tem visto, né, que a expectativa de desaceleração da economia mundial, né, tem uma relação muito, né, próxima, correlação com o preço das commodities. Então, o mundo esperando, né, ter uma expectativa de menor crescimento, né, nesse ano, naturalmente leva o preço de todas as matérias-primas, e não só as agropecuárias, como falaste, energia, por aí vai, todas elas acabam, né, indo para baixo, né? Agora, o que a gente tem né, olha para o cenário, né, ele parece que a gente está meio, né, próximo dessa estabilização, né? A gente, por exemplo, não imagina, né, preço do barril do petróleo abaixo de 65, né, como falaste, está perto de 75, 80, então tem ali um piso que parece que ali a gente vai ver cortes de produção, né, ao redor do mundo, se chegar perto daquilo ali. A gente viu também, né, os preços de soja, boi, milho, né, em redução, né, em queda, mas a gente, por outro lado, né, começa a perceber que o custo, né, de plantio da próxima safra vai ser um pouco menor. Então, quando olha em termos de rentabilidade, né, para a próxima safra, ela tende a se manter perto do patamar histórico, né? A gente, para essa safra que colheu agora, né, plantou ela com custos extremamente elevados, né? Lembra que teve lá a questão da guerra da Ucrânia, elevou o preço dos insumos, né? Agora a gente tem uma estabilização disso, né? Tem preços que vão ser um pouco menores, né? Mas, por outro lado, um custo também um pouco menor. De modo que a gente não vê, de fato, né, o risco, né,
cambial, né, vindo por esse lado. A gente imagina que vai ter o ano que vem também uma safra muito boa, então tem a expectativa de que vai continuar gerando aí resultados comerciais bons, né? Eu acho que a questão do Brasil acaba sendo um pouco mais pelo lado do risco fiscal, acaba sendo por outros, né, outros meios que acaba segurando a nossa moeda um pouco mais desvalorizada do que necessariamente a questão das contas externas. Claro. Último ponto telegráfico, só para terminar o nosso raciocínio do risco, né, Brasil. Quanto vocês estão precificando uma possível mudança na lei que deu a independência para o Banco Central? Vocês acham isso possível que aconteça nos próximos anos? Não, a gente acha que, pelo menos, né, pelo que a gente monitora daqui, conversa com, né, até com pessoas do governo, né, e acompanha na imprensa, né, não vai mudar a lei do Banco Central, né? A gente já está vendo, né, o presidente Lula indicando, né, e o Ministério da Fazenda indicando novos diretores, né, que talvez tenha uma mudança aí de característica, de nomes, né, de perfil ideológico, né. Isso pode acontecer e certamente tende a acontecer ao longo dos próximos anos, né, na medida em que vai trocando ali por conta da lei que dá a independência, mas a gente não imagina, né, sendo de fato o governo mudando aquela lei, né, o que é muito positivo, né, dá um elevado grau de previsibilidade. Eu acho que se a gente não tivesse a independência do Banco Central, não tivesse essa lei, a gente teria tido uma transição de governo muito mais turbulenta, né. Então a gente já colheu um benefício disso, mantendo um presidente que era conhecido. Isso acaba diminuindo volatilidade cambial, diminuindo volatilidade no mercado de juros, e o governo tem todos os incentivos aí para continuar com essa lei. Vamos ver então o que vai acontecer e se de fato o atual presidente do Banco Central vai ser mantido no seu cargo. Mas eu queria agradecer muitíssimo por ter estado conosco hoje o André Nunes, que é economista-chefe da Sicredi. Muito obrigado, André. Foi um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Obrigado, Carlos. É sempre um prazer falar com vocês. Estou sempre à disposição. Um grande abraço a todos.